meus amados, meus queridos. Como é bom estar com você, pois estamos nos reunindo hoje aqui na nossa salinha para um bate-papo mega especial. Hum, Mergulho interior, mas olha só, pensamento é que conduz tudo. O que é que você está pensando? Já parou para refletir? Você já pensou no que você pensa? Nós temos um papo muito cabeça hoje, muito interessante, porque a gente vai aprender a conduzir, manobrar, administrar o nosso pensamento e, óbvio, junto com as nossas emoções, para entrar em plenitude, em paz, em alegria. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui juntinhos, estaremos reconstruindo as suas emoções. Então, venha fazer parte desse movimento de amor. Até lá! Hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, que já é conhecida sua, que vem aqui na nossa salinha para um bate-papo especial, que é a doutora Márcia Coronha. Ela é cientista, pesquisadora e especialista em saúde emocional. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, Márcia. Muito obrigada pelo convite, Iraci. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com mais saúde emocional, muito mais equilibrados. O tema está excelente. O relato de hoje é de Tereza Garcia. Ela tem 40 anos, mora em São José do Rio Preto, é solteira, bancária, e ela diz assim, que ela viveu durante muito tempo na vida dela em estado de inconsciência. Disse que, aos 13 anos, a sua mãe faleceu e, aos 18 anos, o seu pai faleceu. E ela foi morar com sua avó. E, a partir daí, ela vivia a vida em fantasia na mente dela, nunca se preocupando com a vida, a morte, nada. Ela procurava não pensar nessas coisas. E o que vinha sempre à cabeça dela era o dia a dia. Ela achava que, se ela saía de casa, algo ruim poderia acontecer. Ela poderia tanto ser atropelada como ser assaltada. Se o namorado discutia com ela, ela já achava que o namorado ia terminar com ela. Se ela tinha problemas no emprego, na sua função, ela já achava que iria ser despedida. E assim ela foi levando a vida dela. Até que, em determinado momento, apareceu um carcinoma invasivo. Quando ela foi assim diagnosticada, ela já achou que iria morrer, porque tudo na vida dela ela sempre enxergava de forma pesada. E ela disse que, fazendo seu processo de quimioterapia, ela conheceu uma outra paciente que falava diferente dela, tinha uma outra visão da vida. Ela dizia assim: no corpo está a cura, no corpo está a doença. Ou seja, o pensamento cura, o pensamento adoece. Como é que é isso? E ela falou que isso chamou muito a atenção dela, porque é completamente oposto do que ela sempre pensou. Então, ela vem buscar aqui conosco uma orientação. Como se curar, como curar o que o pensamento dela adoeceu, porque ela viu que todo o pensamento dela sempre foi focado nas coisas negativas, nas coisas ruins, né? Então, ela faz essa pergunta para a gente. Ela diz assim: eu quero viver.
Doutora Márcia, falando sobre o pensamento, como cientista, colocar o pensamento te adoece, o pensamento te cura, faz algum sentido? Faz e total sentido. Eu quero agradecer a Tereza por trazer um tema tão importante. Talvez seja um dos temas mais importantes do nosso dia a dia, da nossa vida, e que determina a saúde ou a doença, o bem-estar ou o mal-estar. Então, por que cientificamente tem relevância? Porque vamos começar relacionando a nossa célula, o nosso corpo, com o pensamento. Certo. Você acha, Iraci, que a sua célula do braço, do fígado, do coração, do baço, do intestino, vocês acham que a célula tem a prerrogativa de tomar alguma decisão sozinha? Vocês acham que a célula pode acordar e dizer: hoje eu vou dar uma dor de cabeça na Márcia? Não. Não. A célula não tem essa prerrogativa. As células obedecem aos comandos, não é? Então, muitas vezes elas funcionam de forma automática porque toda a nossa vida, toda a nossa história mostra que as células foram treinando, até criar esse automatismo. O que eu quero dizer com isso? Do reino vegetal, do reino mineral, vegetal, animal, e hoje nós aprendemos e os sistemas vão funcionando automaticamente. A gente não se preocupa com eles. Exato. Mas quando uma célula, por exemplo, no caso dela, decide alterar o seu funcionamento, alterar a sua forma de se multiplicar, ela está se multiplicando de forma equivocada, está diferente, não está equilibrado. É porque ela recebeu algum comando. Esse comando, ele vem, na maioria das vezes, e muitos acreditam que quase que totalmente, dos nossos pensamentos. A partir dos nossos pensamentos, as células, então, vão interpretar. Tem uma frase que diz: as nossas células estão sempre recebendo informações dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos ficam lá trazendo informações para as células, e elas ficam bisbilhotando as informações dos nossos pensamentos. Olha que interessante. E muita gente não acredita nisso. Por que não acredita? Porque você consegue enxergar o meu pensamento? Não. Não. Nós não enxergamos o pensamento. E pelo fato da gente não enxergar, não pegar, não ver a cor dele, não ver a qualidade dele, a gente não acredita. Mas olha, apesar, eu que gostaria até de ter um celular aqui para fazer uma comparação. Vamos supor que isso seja um celular? Eu acho importante a gente trazer a questão do celular. Vamos supor que isso seja um celular. Vou botar até desse lado aqui, para que a gente possa interpretar como um celular. Aqui a gente não tem luz, cor, som, e a gente não escolhe o que quer no celular? Sim, sim. As informações não chegam no celular, não vão até as operadoras e voltam através de ondas. A gente vê essas ondas? Não. Não. Mas a gente sabe que ele funciona a partir de um sistema de informação. E a gente acredita. Invisível. Invisível. Aos nossos olhos. E de quem é que parte a qualidade das informações que estão no celular? Nós fazemos escolhas. Eu quero escutar essa música, eu quero passar essa mensagem, eu quero escutar, eu quero ver esse vídeo. Então, nós escolhemos. E o que tem em volta também é invisível. Pois é. E no nosso cérebro não é muito diferente. Posso continuar nesse raciocínio? Claro. Tá claro? Sem dúvida, é muito então, lógico. aqui a gente tem como se fosse um aparelho. O nosso aparelho é o nosso cérebro. Sim. E o nosso cérebro tem um monte de células. E as células principais que eu vou chamar a atenção aqui, que fazem a comunicação e que passam informação para o nosso corpo, se chamam neurônios. Os neurônios conversam uns com os outros. E como é que o meu neurônio começa a conversar um com o outro e fazer ligações? Como se fosse uma fita assim, de informação, uma linha invisível. Através de sinapses. Através de sinapses. E como é que as sinapses se formam? As sinapses se formam a partir dos conteúdos da nossa mente, e os nossos pensamentos fazem parte da matéria mental. Vamos colocar isso mais fácil? Então, os meus neurônios estão lá no meu cérebro.
a partir das ondas que eu emito, que eu fabrico, da qualidade dos meus pensamentos e quais eram os pensamentos de Teresa, né? A gente tem que é, confirmar aqui com Teresa que foram situações bem delicadas, né? Sim. E provavelmente ela não teve um suporte psicológico, uma base emocional, uma memória implícita ou explícita de eventos positivos na vida dela. Ela tem Exato. muitos eventos traumáticos guardados na memória. Qualquer coisa que acontece para ela já era simbólico de algo ruim que ia acontecer, né? Sim. E por que que isso acontecia? Teresa tinha, e todos nós também, no nosso dia a dia, nós fazemos isso em maior ou menor quantidade ou concentração de pensamentos, né? Quando nós estamos pensando, então o pensamento é matéria. Nós não vemos, mas o pensamento é energia, é matéria, é onda eletromagnética. Tem energia e tem magnetismo. Eletromagnética, ele atrai ou ele repele um ciclo de pensamentos negativos. Penso negativo, essa bola de neve não vai aumentar? Com certeza. Imagina na cabecinha e na mente da Teresa os eventos fortes, né, que aconteceram, causando então, será que vai morrer de novo? A morte está me perseguindo, a morte está na minha vida, eu não vejo. Quais são os pontos de alegria da Teresa? Quais são os momentos que ela teve que ela interpretou como, isso é bom para mim. Olha, eu tenho uma base forte. Olha que momento alegre. Olha, eu tenho coragem. Olha, eu consegui um resultado positivo na minha vida. Ela não encontra essa memória, essa experiência, o inconsciente dela, né? Aquilo que você fala bastante no inconsciente no início, ela vive na inconsciência, ela não quer nem pensar nisso, mas essas informações estão guardadas lá. É como se você escondesse essa informação lá na sua mochilinha, Atrás da cortina, embaixo do atrás da tapete. cortina, embaixo, mas a sujeira vai embora? Não vai. Não. E a vida fica pesada. Imagina se eu tenho aqui no meu corpo, na minha mente, dos meus pensamentos, as células não estão respondendo às mensagens do pensamento e do cérebro? A gente ainda vai aprofundar um pouquinho nisso. Então, quanto mais informação a célula vai recebendo, informações, a bioquímica, a resposta celular, o corpo vai ficando pesado, vai ficando difícil. As informações são estresse, ameaça, tristeza, medo, raiva, deve ter, angústia, os sentimentos vão brotando a partir daí. Então, que qualidades de informações as células da Teresa receberam nesses últimos tempos, ou grande parte da vida dela? Um pacote de informações e ciclos viciosos de pensamentos. Que tristeza, morte, eu não quero pensar nisso, vai dar errado, porque ela não tem dentro desse mapa mental, na mente dela, o que ela colecionou? Eventos negativos, informações negativas, um pouco de uma base que não foi muito. Vamos lá, Teresa, olha, entender melhor um pouco o que significa a morte, porque a morte chega para todos. Não tem como. A morte chega para todos. É difícil, sim, mas com o tempo, se nós estudarmos, nos interessarmos, descortinarmos, né, o que significa a morte na nossa vida, né, e muitas vezes nós podemos até ter, dependendo dos caminhos que você escolha, outra noção do que significa a morte, Sim, outra claro. noção do que significa a vida, né? E aí a gente deixa esse papo para uma outra conversa quando a gente falar de vida e morte. Vamos voltar aqui para a Teresa. Então, pensamentos, ondas eletromagnéticas, os pensamentos invadem a nossa mente porque nós desconhecemos o nosso poder. Nós temos poder de prestar atenção nos pensamentos e quando nós percebermos que os pensamentos nos trazem mal-estar, tristeza, medo e angústia, e para isso a gente tem que estar atento, a gente pode fazer uma seleção, deixar esse pensamento ir e lembrar, esse pensamento não sou eu, é uma onda que está aqui passando e ele não está fazendo bem para mim. E você, a partir daí, com um treinamento, escolher a qualidade dos pensamentos que andam povoando esse ambiente mental. Ou seja, começar a observar o que você pensa.
Isso né? é isso. Controlar o seu pensamento, ou seja, eu preciso pensar no que eu estou pensando, né? Bravo. É isso. Pensar no que nós estamos pensando, avaliar. Só que nesse mundo que a gente vive, de informações o tempo todo, numa velocidade incrível, e a gente olha para fora, muito mais de olhar para dentro, nós estamos valorizando muito o que está lá fora. E muitas vezes, isso é importante, a beça, a gente acha que lá fora está a cura. Exato. Vamos procurar fora da gente a cura. E o pensamento como sendo primordial, uma estrutura energética importante para a nossa saúde, nós deveríamos estar mais focados no que acontece aqui, ó, no meu entorno e aqui. Porque são através dessa observação do autocuidado, prestar atenção nos nossos pensamentos e dar uma modulada. Que tipo de frequência eu estou captando? A negativa? Com que pessoas eu ando convivendo? Que estação de vibração? Pessoas, celulares, livros, ambientes. No trabalho, com quem que eu ando me envolvendo? Que tipo de informação eu permito que chegue até mim? E que tipo de informação eu permito armazenar? E olha, vai aumentando. Vai aumentando. Nós estamos muitas vezes muito distraídos e a gente vai colecionando pensamentos que trazem para a gente mal-estar. A gente não percebe, né, que traz um mal-estar porque a gente pensa naquilo, recebe uma informação aí que não é legal, né? E o fato de pensar naquilo, mesmo deixando de lado depois, mas você já pensou, você já descarregou no seu pensamento, no seu corpo, aquela energia, e aí fica aquilo, parece que Exatamente. circulando no corpo, não fica? Exatamente, fica. E olha, você tocou num ponto que eu também acho fundamental. Não dá para a gente viver numa bolha e evitar que as informações cheguem, porque algumas informações vão chegar. Nós estamos vivos, Sim. nós estamos aqui no Não planeta pode viver Terra, alienado. não podemos viver alienados. As informações vão chegar. Qual é a nossa responsabilidade? Essa informação, ela é importante para mim? Ela está me fazendo bem? Eu posso contribuir com alguma coisa? Para que essa informação chegou? Eu posso fazer escolha. Eu posso, a partir de um primeiro contato, perceber: isso não está me fazendo bem, não faz parte daquilo que eu quero na minha vida. E você pode, então, aos poucos, ou definitivamente, tem pessoas que já estão mais treinadas, têm mais facilidade e outras não, mas a percepção de um pensamento que não é, eu vou chamar de pensamento tóxico, tá? A percepção de um pensamento tóxico já faz com que você tome consciência dele. E aí você fala: não, troca da atividade, troca a rotina do pensamento, mude. Tem um ditado que diz, gente, eu estou cheia de ditados hoje, né? Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós vamos continuar obtendo os mesmos resultados. Então, se todos os dias eu penso e ajo da mesma forma, eu vou ter os mesmos resultados na vida e no meu corpo. Se eu quero resultados diferentes no meu corpo, se ele está doente, se eu tenho sintomas, se eu não estou me sentindo bem, olha, autocura. Não é só tomar remédio, não é só fazer exercício físico, não é só fazer uma alimentação e não é só um sono de qualidade, hidratação, bons relacionamentos. Não é só isso. Tão importante quanto todas essas ferramentas e dicas de autocuidado é você prestar atenção no seu corpo, nas suas emoções, nos seus sentimentos, e tudo isso está linkado totalmente com o seu pensamento. Porque, na verdade, a gente tem o nosso olhar voltado completamente para fora. Né? Eu estou olhando o que as pessoas estão fazendo, o comportamento, eu estou olhando a política, eu estou olhando a vida social, eu estou olhando o que está acontecendo, e é como se eu pegasse o mundo, bota ali na mídia, e aquilo está na minha frente, e eu só tenho olhar para lá. Mas a gente não utiliza tempo para olhar para a gente. O que eu interpreto é assim: a gente vai num salão de cabeleireiro, você vai lá, faz sua mão, você vai lá, faz seu pé, seu cabelo, mas continua, mesmo fazendo tudo isso em você, ao invés de você se observar, que você está se
alimentando, está se cuidando, está Fazer um se dando um mergulho mimo, interno, exatamente. você continua olhando para fora o que está ao seu redor. Né? Então, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser legal, não só para a Tereza, para nós, porque isso, gente, é todo dia. Saúde não é só de manhã, quando você faz ginástica, nem escova o dente, nem saúde é para todo dia, para toda hora. Ai, Márcia, jura? Sim. Saúde é para todo dia e para toda hora. O sol está forte? Passa protetor. O ambiente está com cheiro desagradável, tóxico? Muda de ambiente. O som não está te agradando, está te trazendo... Pensa na possibilidade de você entrar num ambiente que tenha um som que te agrade. Relacionamentos, a gente também pode fazer escolhas. Então, a dica principal é, quando você for escrever a sua agenda do seu dia, em que lugar você vai se colocar na sua agenda? Em que lugar você vai escrever? Faça uma análise dos seus pensamentos, cuide da sua atividade física, da sua alimentação, perceba que emoções você está sentindo, quais são os sentimentos que vêm te acompanhando. A gente não coloca o nosso interior, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito na nossa agenda. Nós passamos o dia das 7 da manhã, quem acorda mais cedo, e até o final do dia com a agenda cheia, né? A sua agenda está lotada? Sim. Em que espaço você vai deixar para fazer uma pausa? Em momento algum, porque a visão do ser humano hoje é que é lindo, que é top você viver com a agenda cheia e virar e falar: ai, mas eu estou com a agenda cheia, não tenho tempo. Quer dizer, isso é péssimo. Que falta de administração, então, né? Falta de administração. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, a nossa agenda está com uma brecha, né? Você poderia usar esse tempo para você, mas a gente muitas vezes mergulha na Netflix o dia inteiro, né? E a gente esquece de... a Netflix ajuda a gente, é ótimo, tem filmes maravilhosos, né? Mas a gente entra no estado da inconsciência. Liga, aperta o controle, você continua e vive com no os mundo da seus... fantasia, como a Tereza falou, que passou muito tempo vivendo na inconsciência, estado de inconsciência. Eu quero deixar claro que ter uma agenda repleta de atividades, né, que fazem parte da sua rotina, que você realmente desenvolva ali os seus recursos financeiros, né, esteja com a família, mas o espaço, a pausa, o tempo para cuidar de si, ele pretende estar. Você tem espaço na sua agenda? Você tem espaço na sua agenda para você, Iraci? Tenho, claro. E olha, eu crio esse espaço. É importantíssimo criar. Então, fica aí uma dica para a Tereza, né? Porque, como Tereza, todos nós, alguns de nós, temos uma mochilinha invisível, né? Maior do que a gente pode carregar às vezes, né? E aí o nosso corpo fica chateado com isso. E como é que o corpo mostra para a gente que está chateado? Através de sintomas. Me veio agora uma coisa interessante. O corpo da gente defende a gente o tempo todo. O corpo da gente é assim, nós inspiramos e aí, eventualmente, a gente entra em contato com bactérias, com vírus, com fungos, né? E a gente nem percebe, porque ele dá conta, né? A gente tem células, a gente tem uma imunidade que vai lá e vai defendendo, vai neutralizando, vai fagocitando, o sistema imunológico vai criando defesa, é uma beleza. A gente nem dá conta, a gente nem se dá conta dessa beleza. A gente não tem essa consciência, não A gente não tem. Quando a gente se machuca, dá uma cotovelada, dá uma arranhada, tem uma infecção, uma inflamação, o corpo vai lá e vai se recuperando. Tanto que as células se refazem e há um cicatrizamento ali. Então, há uma resposta de reparo do corpo, né? Sim. Isso é muito legal. E a gente vai levando a vida e a gente não percebe. Né? Que lindo, o corpo dá conta. Só que tem uma hora que o corpo diz assim, nossa, está exagerando, eu não estou dando conta. Ou está comendo muito mal, ou não está fazendo a pausa, ou não está dormindo, ou está com pensamentos tóxicos, o ciclo vicioso. Tem muito pensamento de ameaça, tem muito pensamento de medo, tem muito pensamento de raiva, tem vingança, tem mágoa. Isso tudo
é interpretado pelo cérebro e a bioquímica dessa informação é o quê? Cortisol, adrenalina, noradrenalina. São substâncias importantíssimas para o nosso corpo em condições normais, de equilíbrio. Todos eles são importantes. Sim, Mas tem claro. hora que a gente fica ameaça, ameaça, medo, medo, tristeza, tristeza, raiva, raiva. São as informações que estão chegando do nosso pensamento para o cérebro, e o cérebro é o comando que ele está recebendo. A gente tem que selecionar, né? E prestar atenção. Caramba, o meu corpo está dizendo, está doendo aqui. O meu corpo está dizendo, tem uma célula que não está funcionando aqui. Ao invés da gente pensar, nossa, o meu corpo está me dando um sinal de que alguma coisa não está legal. O meu corpo fala, ele está me mostrando. Agora, mais do que nunca, está na hora de cuidar dele. Mas o que a gente faz? Que droga! Estou com febre. Nossa, desenvolvi tal sintoma. Mas que droga! Eu não mereço isso. Mas quando a gente entende... Mas ele está mandando uma mensagem. Isso. Está avisando você. Ele está avisando. Isso é de uma beleza quando nós passamos a interpretar um sintoma, um sinal do corpo, como uma defesa sua. A mente diz, não estou conseguindo resolver isso. O cérebro diz, estou em conflito. Não tenho condições de resolver esse conflito aqui na mente. Não consigo. O sintoma, ele é biológico. E a biologia vai me dar uma resposta. Vai me mostrar que não tem nada bem acontecendo, tem alguma coisa muito ruim acontecendo, e o corpo, a biologia mostra para a gente. Isso é de uma inteligência, de uma amorosidade, de um acolhimento conosco. Se nós enxergássemos sintomas e doenças de uma forma mais amorosa, o meu corpo está me dizendo que não está legal. Está falando comigo, ou seja, o corpo da Teresa está falando com ela. Ela tem que abraçar e acolher esse carcinoma, porque ele está dizendo, olha só, eu estou precisando de amor, de carinho, me acolhe. Me acolhe. Teresa, eu preciso me acolher, né? Eu preciso me acolher. É um exercício. E aceitar. Teresa está guardando muita coisa na mochilinha dela que é invisível, né? Que ninguém vê, e agora ela está tendo a oportunidade de ver. Que beleza a oportunidade que a Teresa está tendo agora de olhar para si mesma, olhar para dentro e perceber, nossa, por quanto tempo eu ciclei, se é que esse verbo, eu fiquei ciclando, né, nos pensamentos negativos e não acreditando. Eu não falei de vida, eu não vi minha vida, eu não vivi a vida, eu não colecionei as questões positivas que a vida pode me oferecer. A Teresa está viva. Gratidão pela Teresa estar viva. A Teresa está fazendo tratamento. Que tenha gratidão pelo tratamento. A Teresa encontrou uma pessoa que disse para ela, eu tenho fé. Da mesma forma que o pensamento pode adoecer, ele também pode me curar. Essa frase talvez seja a frase mais importante da nossa conversa, né? Com certeza. Porque nós adoramos o que é negativo. Né? O nosso cérebro gosta para se defender. Então, o nosso cérebro fica assim, o pensamento adoece, o pensamento adoece, o pensamento adoece, o pensamento adoece. Agora... O pensamento é o espírito em ação, né? O pensamento é o espírito em ação. É o corpo, o espírito, todas as suas dimensões, todas as nossas dimensões trabalhando juntinho. Não é só o corpo que está doente, a mente está doente, o espírito está doente. E todas as dimensões espirituais, todos os corpos sutis que nós apresentamos estão em desequilíbrio. E eles estão face a face, acoplados, aderidos, adjacentes. A ciência anda estudando isso, tá, gente? De que forma os nossos corpos sutis se acoplam, passam informação para o nosso corpo físico. Então, da mesma forma que os pensamentos adoecem, agora a gente vai trazer a informação que é a melhor. Os pensamentos também curam. Então, repetiu, o pensamento adoece, você vai ficar assim, vai adoecer. Então, que tal se a gente utilizasse a partir de agora a expressão, os pensamentos curam? A afirmação positiva é importante. Diga para si mesmo, eu estou cada vez melhor.
As minhas células estão cada vez mais harmonizadas. A minha bioquímica está cada vez mais saudável. Os meus pensamentos estão cada vez mais saudáveis. Porque ela só se deu conta de que estava alimentando somente a visão negativa de todas as situações da vida dela, tudo que representaria alguma No coisa. momento que o corpo falou, Exatamente. fisicamente. Quando ela viu a outra pessoa falar que queria viver e lutar pela vida e se encher de vida, e ela olhou tipo assim, poxa, mas ela não está pensando que nem eu, que já está morrendo, que vai morrer? Não, mas peraí, Ela viu uma alternativa, né? né? Que bom. Aí ela, Acendeu uma luz. ela foi o momento em que ela se deu conta de que, peraí, meus pensamentos estão andando, todos eles na contramão. Isso, isso. E muitas vezes nós estamos conversando aqui sobre um assunto e certamente não é no tempo da nossa conversa que nós vamos solucionar os nossos sintomas, os sinais que aparecem no corpo, né? É um processo, né? A cura é um processo. Nós demoramos, às vezes, um tempo na vida para apresentar o sintoma. Ele vai sendo trabalhado e o corpo vai tentando responder da melhor forma possível e tem uma hora que ele aparece. É um processo. A cura também é um processo. Ela pode... Pois não. Eu queria te fazer uma pergunta, desculpa te cortar. Não, está dentro do... Você, como cientista, que olha as células, quando a gente pensa em coisas ruins, negativas, situações, a minha sensação, minha impressão é que a célula fizesse assim. É isso? Olha, o mundo celular, o mundo microscópico, ele é lindo. E eu trabalhei muito com células de animais e células de humanos. A sua pergunta até me emociona, porque é por aí mesmo, né? Muitas vezes nós pegávamos animais estressados. E quando eu pegava a célula de um animal estressado e levava ao microscópio, eu via que ela estava ativada. Eu não posso trabalhar com animais que já estão estressados, porque as células dele respondem de forma diferente. A gente precisa trabalhar com animais calmos, bem alimentados, com o número de animais equilibrados dentro de uma caixa. Sono, ou seja, ciclo de luz claro e escuro tem que estar de acordo, não pode ter muito barulho. Ou seja, para você ter um animal saudável, você precisa trazer condições saudáveis para ele. Não é diferente com a gente. Olha só. Quando a gente trabalha com células de humanos que estão passando por uma fase assim de muito estresse, de muitas ameaças, nós conseguimos quantificar na saliva dessas pessoas um aumento de cortisol. Isso, eu estou dando exemplos mais simples, ou seja, daquele hormônio que está aumentado no nosso sangue e que tem efeito nas nossas células. Certamente essas células estão diferentes. Elas não estão na sua faixa que nós chamamos de homeostasia, de equilíbrio. A gente pode até ter picos, né? Emoções acontecem a vida toda. Se nós estamos vivos, as emoções, os sentimentos e os pensamentos vão chegar. Qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade? Estar atento. A Tereza agora está mais atenta. Se tiver dificuldades de continuar esse processo, busque ajuda. Ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. Faça terapias que estejam ao seu alcance, a gente chama de terapias integrativas. Pratique o autocuidado. Busque conhecer sobre si mesmo. Não é? Busque conhecer sobre si mesmo. Mas... fechando e respondendo a sua pergunta, sim, as células, elas são sensíveis ao estresse, muito sensíveis ao estresse. Elas podem mudar a dinâmica normal delas. Nós temos uma dinâmica que do momento que você acorda ao momento que você dorme, e o estresse pode alterar o funcionamento dessas células. Um exemplo, quanto mais estressados estivermos, mais hormônios e outras substâncias químicas relacionadas ao estresse nós vamos secretar, liberar, e o efeito colateral disso tudo
né? Porque a célula vai estar preocupada em te defender, te deixar mais forte, mais músculo, preservar algumas áreas de sobrevivência, mas o seu sistema imunológico vai ficar deprimido. Nós vamos estar mais suscetíveis a desenvolver algumas doenças, por exemplo. Se um vírus chegar, o nosso sistema imunológico está mais deprimido. Se entrar uma bactéria, se eu entrar em contato com fungo, se eu me machucar, provavelmente eu vou ter mais dificuldade de me defender, né, do que numa condição onde eu estou com o meu bem-estar lá, com as minhas células. Então, realmente, as células percebem o estresse. As células percebem o medo. Não só na questão bioquímica, hormonal, e hoje em dia a gente está avançando na questão da vibração, na questão vibracional. Ou seja, os pensamentos dela influenciam completamente no organismo físico e emocional. Isso é provado, né? A gente já tem artigos científicos mostrando que dependendo do que você está pensando, e muitas atividades que a gente chama de práticas integrativas favorecem essa mudança, essa paz, a ativação de alguns sistemas de relaxamento, como o sistema parasimpático. Isso tudo funciona muito bem. É muito importante a gente lembrar e deixar claro que nós não somos os nossos pensamentos. O meu pensamento é ruim, então eu sou ruim. O meu pensamento é negativo, então eu estou fadado à infelicidade. Não. Nós pensamos e os pensamentos podem ciclar, mas eles podem sair. Nós não somos os nossos pensamentos. Né? Muito no passado, nós aprendemos com algumas frases e conceitos que foram muito importantes, penso, logo existo, e outras que a gente pode conversar em outras oportunidades, mas a gente sabe que hoje nós sabemos que os pensamentos eles podem estacionar, ciclar com má qualidade, com boa qualidade, mas eles simplesmente nós podemos escolher. Eles são de passagem. É como se fosse são ondas eletromagnéticas e nós sintonizamos, absorvemos e ciclamos de acordo com a nossa intenção, com a nossa vontade. Como é especial a gente olhar para dentro da gente e buscar conhecer um pouquinho, né, mais do nosso corpo. Mas sei que você está aproveitando todos os segundinhos, mas chegamos ao final, não tem como. Márcia, em uma palavra, uma emoção para Tereza reconstruir na vida dela. Então vamos lá. Autoamor. Autoamor é um sentimento e a gente desenvolve o autoamor. Que Tereza esteja pronta para iniciar o seu processo de desenvolvimento de autoamor. Maravilha. Eu acho que já chegou a hora. É isso aí. Márcia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por estar conosco aqui. Que alegria poder se descobrir nesses momentos. Tereza, conversamos bastante sobre como os pensamentos influenciam no nosso corpo físico, nas nossas emoções. Então, o que fazer? Vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: a dor emocional é análoga à dor física no que tange em advertir que algo ocorre de forma adversa ao que se desejara, causando desavenças, insatisfações, tormentos ou conflitos. Abstenha-se de supervalorizar certas ocorrências da sua jornada, sejam elas boas ou ruins. Aceite-as com equilíbrio, sem exageros e nem presunção. Ela deu uma chamada para a gente aqui, ó. Ou seja, nós desenvolvemos as nossas dores emocionais porque nós vamos armazenando todas as emoções que vão populando no nosso dia a dia.
boas, ruins, mas nós temos uma capacidade absurda de se fixar nas coisas ruins, nas coisas, digamos, não agradáveis, não saborosas, que nos trazem dissabores, que nos trazem desgosto, insatisfações. E a gente guarda e vai anotando e ticando cada uma delas. Mas as coisas boas que acontecem no nosso dia, que nos deixam de bem com a vida, que nos trazem satisfações, realizações, prazer, alegria, essas a gente não anota, não faz um checklist nelas, não, de jeito nenhum. E aí o que acontece? A gente soma todas essas emoções que nos trazem desequilíbrio, mal-estar, e a gente armazena todas elas na alma. E chega um momento em que estamos com a alma saturadas, pronta para explodir, e ela vai descarregar, desopilar no nosso corpo físico, pedindo socorro. Ó, me socorre, pelo amor de Deus, estou cheia de sobrecarga, não quero mais isso não. E é o momento da gente falar assim, eu vou esvaziar os meus nichozinhos, tirar tudo aquilo que não me traz coisas boas e refletir. Cada coisa que acontece na minha vida, a pergunta que eu devo fazer: o que isso contribui para o meu bem-estar? Se não houver uma resposta positiva, negativa, positiva, de que aquilo esteja contribuindo para o meu bem-estar, eu não vou armazenar, não vou guardar, não vou somatizar. Agora, se a resposta for uma resposta positiva, então eu vou armazenar, eu vou alimentar aquilo, eu vou guardar e vou replicar, porque aquilo vai fazer bem para o meu corpo físico, para as minhas células, para o meu pensamento, para mim, como alma encarnada nesse momento. Então, vamos alimentar nós, almas, com coisas boas da nossa vida. Guardar tudo que nos faz bem e aprender a abstrair aquilo que nos prejudica, que nos causa mal-estar. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos, ligados, reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos. Com certeza, algum deles vai encaixar direitinho com as suas emoções. Beijinho super carinhoso e até lá!